E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do canal da MTED para falar sobre o futuro da Mercedes-Benz aqui no Brasil também, claro. No último programa, eu e o Roberto Queiroz trouxemos uma entrevista exclusiva com o Maurício Massa. No caso, a pauta era para falar sobre as unidades móveis de saúde que a Mercedes-Benz está apoiando junto com o governo da Alemanha, o Hospital Albert Einstein e outras entidades também envolvidas nesse projeto, e que com 8 carretas aí eles vão começar a rodar o Brasil a partir do meio do ano, mais ou menos. E essa entrevista ficou sensacional. Caso você ainda não tenha visto, recomendo fortemente. Tem o link aqui em cima, está na descrição do vídeo, e também ao final desse vídeo eu vou deixar um card como sugestão para o seu próximo vídeo, essa entrevista com o Maurício Massa sobre as unidades móveis de saúde, que ficou incrível. Mas voltando a falar sobre o futuro da montadora, nessa entrevista com o Maurício Massa, logo no início ele começou falando que a Mercedes-Benz tem estudado o que vai ser o futuro da corporação, não é? O que vai ser, o que a empresa precisa fazer daqui para frente, como o consumidor vai se comportar, e que o cliente, as pessoas estarão no centro dos projetos, do desenvolvimento de qualquer solução. Ou seja, qual é a contribuição que eles podem dar para a comunidade, além de simplesmente vender seus produtos e serviços. E diante disso, eu perguntei para o Maurício, qual que é o futuro da Mercedes-Benz? O que vai acontecer daqui para frente? Qual que vai ser o futuro? O que vai mudar? E uma segunda pergunta que eu fiz foi com relação à tecnologia 5G, que já tem data para acontecer aqui no Brasil. Na verdade, não é uma data de implementação, mas já tem data para o processo licitatório, que acontece ainda neste primeiro semestre de 2021. Ou seja, com a tecnologia 5G, muita coisa pode ser feita. E essa é uma tecnologia extremamente importante e relevante, que vai mudar alguns paradigmas tecnológicos em todas as indústrias. Tá certo? A condução autônoma será muito mais próxima com ela. Tem, enfim, uma série de coisas que podem acontecer. Eu pedi para o Maurício explicar justamente o que vai acontecer, o que a Mercedes vai fazer. Está esperando essa implementação da tecnologia 5G para fazer o quê? Aqui no Brasil, que é o que interessa para todo mundo. Então agora, vem comigo e acompanhe as respostas do Maurício Massa. Veja as perguntas, obviamente, e as respostas que ele nos deu e que indicam o que pode acontecer no futuro da Mercedes-Benz. Maurício, eu tenho 2 perguntas, mas só que fugindo um pouquinho desse tema. A primeira, logo no começo da nossa conversa, você falou que a Mercedes está pensando no seu futuro, 5.0, colocar as pessoas no centro das experiências. O que vai ser a Mercedes-Benz no futuro? Então, sabe, eu acho que todas as empresas têm que fazer esse questionamento, né? Eu acho que a gente vive num mundo que está passando por uma transformação enorme, e aí a gente já falou no começo, né? Hoje eu sou o diretor de TI aqui da Mercedes-Benz do Brasil, mas a transformação digital que a gente está vivendo, ela é menos sobre tecnologia do que sobre cultura, né? A gente tem, na verdade, uma transformação cultural acontecendo. Então, a gente sabe que as pessoas, de maneira geral, elas estão criando novas expectativas com relação às marcas, aos produtos, aos serviços, e que a pandemia, na verdade, ela até escancarou uma série dessas tendências, né? Então, quando a gente fala hoje do delivery de comida, de produtos, nos grandes centros, mesmo em áreas mais distantes, a gente vê que o e-commerce e uma série de coisas ganhou um volume, né? Essa inversão da coisa chegar até você, em vez de você ter que ir até o serviço ou produto, ganhou uma importância diferente. Então, a transformação digital, eu acho que ela é o que representa o movimento que está acontecendo com a sociedade. E todas as empresas têm que parar para se perguntar: o que eu vou fazer daqui a 20, 30 anos? Como é que eu vou continuar sendo relevante na vida das pessoas? Quem vão ser meus clientes? E como que eu posso trazer valor para eles? Então, é claro que
a gente não está falando agora da Mercedes começar a plantar tomate. É óbvio que a gente está falando que as empresas também têm as suas vocações, elas têm os seus parceiros, então esse é um jogo de somar, em que a soma, o 2 mais 2 tem que dar 5, né? Na verdade, não é um jogo de subtrair, de tirar espaço do outro, é um jogo de reler a sociedade e falar, poxa, o que eu vou poder contribuir? Qual é meu expertise? Meu expertise é ajudar a mobilidade, então como eu posso trabalhar mais para ajudar a mobilidade de produtos, pessoas, serviços para a sociedade. Então foi com esse espírito que nasceu essa iniciativa. Eu acho que isso é uma coisa que todas as empresas, os executivos, os líderes têm que estar pensando hoje, daqui a 20, 30 anos, o que vai ser esperado de mim? E aí não é realista você imaginar que tudo vai mudar, menos você e o seu cliente, né? Fala, não, eu tô tranquilo, eu não preciso mudar, eu já mudei, ou eu já estou garantido, ou sempre foi assim, daqui a pouco as coisas vão voltar ao normal. O normal, ele muda o tempo inteiro, né? E não é, a gente sabe que o normal sempre mudou o tempo inteiro. A gente agora tem uma dinâmica um pouco diferente com a transformação digital, mas as empresas têm que entender e elas têm que ser fluidas para ir se adaptando ao longo do tempo, procurando seu propósito, sua vocação e o que você pode agregar valor para o cliente, né? Mas puxando a sardinha para o lado de TI, tudo isso hoje em dia é powered by digital, né? É viabilizado por tecnologia, mas não é um movimento tecnológico, é um movimento cultural de transformação digital. Tá, e a minha última pergunta, ela vai justamente nessa linha da TI, que é a sua área de atuação. A gente está em vésperas aí de rolar uma licitação para o 5G, e isso vai abrir uma série de possibilidades, vai ter algumas mudanças de paradigma mesmo de algumas tecnologias, né, inclusive, que está se esperando. O que a Mercedes-Benz espera fazer com 5G aqui no Brasil? Vai acelerar desenvolvimento de condução autônoma? Enfim, vai servir para que o 5G para a Mercedes-Benz aqui no Brasil? Gustavo, essa pergunta é muito interessante, né? O que eu sempre digo para todo mundo é que os países em desenvolvimento, quando a gente pega principalmente o hemisfério sul, então a gente pega o Sudeste Asiático, a gente pega a América Latina, e alguns países da África também, a gente tem uma taxa de adoção de tecnologia muito mais rápida do que eventualmente os países desenvolvidos, e eu acho que é natural, porque se o lado, se é que existe, né, o lado positivo de você ter problemas de infraestrutura, é que você hoje não tem uma amortização de investimentos dos últimos 15, 20 anos, e que você ainda tem que pagar essa conta. Você tem uma possibilidade de começar praticamente do zero, né, de começar novo. Quando a gente fala hoje do 5G, de novas tecnologias de comunicação, porque 5G é uma das tecnologias que a gente tem, mas a gente tem vários parceiros de telecom que estão explorando vários tipos diferentes de tecnologia, com diferentes faixas de frequência, diferentes velocidades de comunicação, sentidos, quantidade de devices que você consegue pendurar. Então, a gente tem uma série de tecnologias que, para locais em que hoje você não tem um investimento já muito vultoso e que tem que ser amortizado, você, na verdade, tem uma oportunidade de talvez pular uma etapa. Você tem uma oportunidade de não ter que passar por todas as etapas que os países desenvolvidos fizeram e você pular uma etapa e já trabalhar com uma orquestração das atividades, da indústria, da sociedade, baseada nessas ferramentas e tecnologias de comunicação, que talvez os países mais desenvolvidos tenham mais dificuldade, tanto pela taxa um pouco menor de adoção da tecnologia, quanto por esse aspecto de você já ter um capital empregado em uma série de coisas que estão depreciando, já ter feito um investimento que tem que ser depreciado, enquanto a gente tem uma oportunidade de começar fresco. Então, eu vejo muito, quando a gente pensa num país como o Brasil, de dimensões continentais, com uma parte enorme do seu território que ainda que é coberto por fazenda, que é coberto por água, que é coberto por pecuária, por floresta, por uma série de coisas, de você trabalhar a comunicação
e as bandas novas de 5G e as outras tecnologias, LoRa, LTE, etc., para você orquestrar. E aí, na orquestração, a gente aumentar a eficiência hoje, por exemplo, da geração de comida, como é que a gente pode perder menos comida da fazenda até a casa das pessoas na sociedade, como a gente pode atender mais rápido os casos de saúde, como a gente pode ficar mais próximo para a gente acompanhar de maneira mais constante, mais frequente, o que acontece em termos de saúde, de clima. Então, eu acredito que essas combinações que hoje a gente tem de telecom, que está aparecendo com 5G, que vai aparecer cada vez mais, com a parte de data-driven, né, de analytics, de capacidade de processamento, essa combinação vai possibilitar da gente dar saltos em termos de eficiência da sociedade. Eu acho que isso provavelmente vai ser mais importante para nós do que a gente falar de direção autônoma. Quando a gente fala de direção autônoma, a gente também tem várias tendências sendo discutidas na direção autônoma, no trem de força, né, na motorização dos veículos, com tecnologias híbridas, com o powertrain elétrico, híbrido, hidrogênio, etc., e na parte também de direção autônoma, com tecnologia de computação na borda, o edge computing, com 5G, etc., eu acho que a gente tem muita tecnologia, a gente ainda está aprendendo como lidar com elas, a gente está aprendendo onde faz sentido usar, a gente sabe que a gente tem muita diferença, principalmente considerando o tamanho do Brasil, em aspectos de relevo, de segurança, de característica de qualidade de rodovias, de infraestrutura, de intermodalidade. Então, qualquer coisa que a gente conversar aqui beira a especulação. Eu acho que a gente vai ter espaço no Brasil para explorar praticamente todas essas tecnologias, e a Mercedes ela está prestando atenção em todas essas tecnologias que estão aí no mercado, porque a gente entende que a tecnologia adequada é aquela que resolve o problema do cliente. Não adianta a gente pegar e falar assim, olha, eu vou... como o Roberto estava comentando aqui um pouquinho antes da gente comentar, eu vou colocar no plano agora aqui de 5 anos, isso aqui exatamente que eu vou ditar para o mercado, porque a gente sabe que o nosso país é um país que demanda uma série enorme, diversa de soluções, e a gente hoje tem que criar mecanismos para a gente ser flexível. Então, eu sei que, de novo, como eu acho que ninguém tem a bola de cristal exatamente para adivinhar qual é o caminho, né? A gente tem que ter caminhos para o futuro. Definitivamente, 5G, direção autônoma, conectividade, orquestração, fluidez são parte desse caminho. Tecnologia tem que acompanhar e servir, ela tem que acontecer dentro do caminhão e ela tem que acontecer fora do caminhão. Então, ou do ônibus, a tecnologia tem que acontecer em todas as camadas, mas a gente tem que ter certeza que a tecnologia resolve o problema dos nossos clientes e que ela não está lá só por ser tecnologia. Tá? Então, é mais uma pecinha do quebra-cabeça que a gente tem que montar. Mas, com certeza, vai ser uma peça muito importante. Muito importante. Obviamente, ele não pode revelar alguns desenvolvimentos que estão acontecendo, mas dá para ter uma noção do que pode vir aí nesse futuro, não é verdade? Você gostou dessa entrevista? Dessa, na verdade, continuação do que foi conversado naquela pauta sobre as unidades móveis de saúde, que você tem a chance de ver caso ainda não tenha visto, porque ficou sensacional aquela entrevista também. Então, pessoal, ajuda a gente a crescer, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui do canal da MTED e também ajuda a passar essa mensagem para frente, compartilha o nosso vídeo nos seus grupos do Zap, do Telegram, do Signal, do ICQ, do Facebook, em todos os lugares onde você quiser e puder, beleza? Ajuda a gente, falou!